A paz de nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Mateus capítulo 5. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, entramos na Tua presença para que o Senhor venha nos direcionar, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Espírito Santo, de entender a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Mateus capítulo 5, não? E a partir do versículo 43, fala sobre o amor ao próximo. Então, hoje vamos aprender o que é amar ao próximo. Talvez muitas vezes temos, como é que eu posso dizer? Um entendimento de amor ao próximo no sentido de que, então eu tenho que amar aquele que vai vir, não? Depois de mim. Eu tenho que amar. Às vezes as pessoas falam assim: eu tenho que amar os meus, tenho que amar meus familiares, tenho que amar os meus amigos, tenho que amar os meus filhos, isso mais o outro. Mas esse amor mesmo que Deus vai falar agora mesmo conosco é um amor totalmente diferente, um amor que não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com emoção, mas sim com a razão. Então, muitas vezes o que o mundo nos ensina é que amar é sentir coisinhas, sentir como é que dizem? E borboletas no estômago, não? Então, muitas vezes nós pensamos que amar tem que ter emoção, tem que ter essa sensação, mas não é isso. Porque quando se ama de verdade, há um sofrimento no meio. Aquele que ama é sofredor. Aquele que ama é sofredor. Por quê? Nós damos um exemplo agora. Nós como pais, certo? Como pais, amamos os nossos filhos. Mas há momento que temos que ser duros com eles. Há momento em que eles passam do limite. Mesmo nós colocamos normas, regras, não? Passam do limite e nós temos que colocar um freno, não um travão no que eles estão a fazer. Eu peço desculpa porque às vezes eu coloco algumas palavras em espanhol, mas pouco a pouco o Espírito Santo vai desenrolar na minha língua para eu falar um pouco mais português do que misturar com espanhol, ok? Pela honra e glória do nome dele. Então, muitas vezes temos que ser duros com nossos filhos. Entende? E às vezes nos dói o castigo que estamos a colocar. Porque vemos que eles já estão arrependidos, que eles agora querem mudar, mas não podemos tirar o castigo que nós colocamos, porque sabemos que eles têm que sentir que cada vez que tem um mau comportamento, há uma punição. Vão ter uma consequência, porque só assim vão se corrigir. Porque se cada vez que os castigamos, tiramos a punição, eles vão pensar que nada vai acontecer. Sempre vão me tirar o castigo antes de tempo. Então, nós quando castigamos nossos filhos com alguma coisa, tirando televisão, tirando tablet, alguma coisa que eles gostam, vice-versa, temos que levar o castigo até o final. Né? Castigar e depois, de repente, sentir pena e tirar, porque isso não vai ser nenhum benefício. Então, é o que eu estava a dizer antes. E amor não tem nada a ver com sentimentos e emoções, mas sim com a razão, com aquilo que nós vemos que é o correto. Entende? Com aquele que nós vemos que realmente faz com que a outra pessoa venha a se arrepender. Não que continue no abuso. Porque muitas vezes tem pessoas que não mudam. Por quê? Porque nós não damos a essas pessoas tempo para se arrependerem do erro que cometeram. Então, por isso que cada vez cometam o mesmo erro. Por quê? Porque sabe que vai ter um perdão. Não é que nós não vamos perdoar. Claro que sim, porque Deus nos ensina a perdoar sempre, para limpar o nosso coração. Entende? Para não estar aí com o nosso coração oprimido. Mas temos que pedir sabedoria a Deus como lidar com esse tipo de pessoas. Como lidar com esse tipo de situação. Para quê? Para não fazer com que isso seja uma rotina. Com que isso seja uma coisa normal. Há um mau comportamento aí, então eu aceito. Não. Uma coisa é perdoar, para limpar o nosso coração, estar livre de opressões. Outra coisa é que a pessoa venha ganhar outra vez a confiança. É totalmente diferente. A confiança tem que ser outra vez e ganha. Como? Através das provas, através de recolher o que plantou. Entende? Então, se nós estamos agora a lidar com uma situação, temos que entender que, por exemplo, com os filhos, temos que entender que, ok, perdoamos o que fizeram, isso mais o outro, mas o castigo, a punição tem que ser até o final, para que deixe de fazer isso. Então, mesmo que nos doa, vendo que eles estão sofrendo por causa dessa punição, mesmo que nos doa, por exemplo, tem pais que às vezes os filhos vão presos. Mas o pai está sempre a dizer ao filho: filho, ouve, sai dessa má vida, isso não é bom para ti, isso mais o outro. Mas o filho não quer ouvir. Chega um ponto que a polícia vem e pega e leva preso. O pai sofre, a mãe sofre.
Mas eles entendem que o filho precisa passar por esse processo para que entenda que esse é um caminho mau. Porque se e os pais vão lá diretamente, pagam, não? Normalmente se paga algo quando o crime não é muito grave, paga-se algo de multa e depois tiram as pessoas da prisão, não é assim? Então, nesse ponto, se os pais, cada vez que o filho fizer coisas assim, vai e tira o filho da prisão, o filho não aprende, continua ainda pior do que antes. Mas quando os pais entendem que tem que deixar lá para aprender, mesmo doendo, porque é o que disse no princípio, quem ama é sofredor, quem ama sofre, por quê? Porque vê que o outro está a sofrer pela consequência que está a colher nesse momento, mas também entende que não pode ser guiado por sentimentos e emoções e não deixar que esse filho, que esse marido, que essa esposa, que essa colher de trabalho, ou esse familiar, venha se corrigir através do que está a passar. Então tem lutas que às vezes Deus nos permite para nos corrigir, não para nos matar, para nos corrigir. Porque se não somos corrigidos, vamos estar sempre a fazer a mesma coisa. Se não somos corrigidos, vamos estar sempre a pensar que sempre vamos sair daí, todos e leves e soltos, nada aqui aconteceu. Não funciona assim. Então, mesmo doendo o que o outro está a colher nesse momento, vamos deixar lá. Pedir a Deus que limpe nosso coração, que tire de nós o sentimento e deixar lá quietinho. Deixa que Deus trabalhe. Porque cada vez que colocamos a mão, o outro nunca muda. Depois fala, meu Deus, uma familiar não muda, isso mais outro. Não é porque Deus não quer fazer. É que nós mesmos não deixamos que Deus trabalhe. Nós mesmos queremos que o familiar mude, mas dentro da má vida. Dentro de fazer coisas más. Não. Temos que pedir sabedoria a Deus para saber como lidar com esse tipo de coisas. E Deus vai dar para honra e glória no nome dele. Ok? Então, aqui, e a partir do versículo 43, fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, esse é Jesus já falar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, aqui Deus nos pede algo que vai falar, isso é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil perdoar. O perdão é de Deus. E é certo que não é fácil perdoar, porque às vezes tem situações que nos dá mesmo raiva. Ficamos aí cheios de rancor, ficamos aí mesmo assim irados, com vontade mesmo de fazer vingança, ou com vontade de largar tudo. Não vamos aqui e colocar tudo, romantizar e falar, não, que é fácil perdoar, que é fácil e entender o outro quando faz coisas erradas. Não, não é fácil não. Pelo menos para mim não é fácil. Porque temos que estar frequentemente, todos os dias, meu Pai, limpa meu coração, meu Pai. Não me deixe que meu coração fique sujo, meu Pai. E faça que eu veja essas pessoas com bons olhos. Meu Pai, o que me fizeram agora mesmo me deu uma raiva, mas limpa. E temos que entender, quando pedimos a Deus para limpar algo mal que está dentro de nós, isto vai ter, como que eu posso dizer, Deus vai limpar. E não vai tardar muito a limpar. Mas por enquanto estamos a sentir esse sentimento, vamos continuar a dizer, meu Pai, limpa, Espírito Santo, limpa esse sentimento dentro de mim. Não quero. Eu sei que esse sentimento é o que eu deveria sentir, porque é o que eu estou a passar, mas eu não quero. Limpa. Vamos e chegar a um certo ponto que vamos ver que já estamos já livres desse tipo de sentimento dentro de nós. Mas para isso, né? Ai, não, eu estou a pedir a Deus para limpar, mas ainda Deus não limpou. Eu sinto que ainda estou sentindo a raiva dessa pessoa. Estou vendo essa pessoa com maus olhos, pelo que me fez. Não, meu Pai, limpa, Espírito Santo, limpa. Limpa com o sangue de Jesus, limpa. Por enquanto vamos pedir ao Espírito Santo, ele vai limpando. E as trevas, muitas vezes, por enquanto o Espírito Santo vai limpando, o mal coloca com que a outra pessoa continue a fazer pior ainda. Mas aí nós temos que continuar. Meu Pai, limpa, Espírito Santo, limpa, porque eu não quero tirar esse sentimento dentro de mim. Eu estou mesmo com raiva, com ódio, mas limpa. Limpa com o sangue de Jesus. O Espírito Santo vai limpando. Quando nos damos conta, já está tudo limpo. Por isso estou dizendo, não é fácil. Não é fácil, o perdão é dom de Deus. Se é dom de Deus, temos que pedir a Deus para nos ajudar, ok? Então aqui, Jesus fala assim, eu porém vos digo, não, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Imagina, nós temos que amar os nossos inimigos, temos que dar bênção para aqueles que nos amaldiçoam. Por quê? Quando o outro nos amaldiçoa e nós mandamos bênção, mesmo não querendo, mas abrimos a nossa boca e mandamos bênção para o outro, falamos com nós, olha, eu não quero mandar bênção para essa pessoa, porque não merece. Mas nós também não merecemos. Se começarmos a ver no espelho quem somos nós, não merecemos.
Ninguém merece a misericórdia de Deus. Mas vamos continuar a suplicar a Deus. Meu Pai, abençoa essa pessoa que me acaba de amaldiçoar. Cada vez que eu mandei bênçãos para quem me amaldiçoava, eu recebi bênção. Eu recebi paz na minha alma. Mas aquele que me amaldiçoou, recebeu uma maldição. Sabe, não foi Deus que castigou, não. Foi que cada um vai colher o que plantou. Porque eu antes de vir para Cristo, eu tive também que colher o que eu plantei. Tudo de mal que eu plantei, eu tive também que colher. Então é assim, Deus é justo. Eu não posso pretender agora mesmo fazer maldade para o outro e pensar que Deus vem e vai me trazer bênção em cima de mim. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu tenho que entender que eu tenho que ser bênção. Mesmo o outro mandando praga, puxarias, mandando inveja, mandando e tudo o que é mal sobre a minha vida, eu vou ser bênção. Eu vou ser luz. Porque sendo luz, Deus vai fazer com que nada disso venha se entrar dentro da minha vida. É assim como funciona. Mas normalmente quando o outro nos dá, também queremos dar com a mesma moeda. Porque queremos ir aí basear em sentimentos e emoções. Por isso estou a dizer aqui, o amor não tem nada a ver com sentimentos e emoções, mas sim com a razão. Pensar com a cabeça. Ai não, eu fiquei apaixonada, eu estou apaixonada, então eu vou me casar, eu vou me entregar, e se isso mais o outro, depois como vamos lá? Pá! Assim, de frente na pedra. Saímos todos destruídos, machucados. Por quê? Porque não queremos ir pela razão. Por aquilo, aqui. Essa cabecinha nos deu o Espírito Santo para poder pensar antes de reagir. Mas normalmente o nosso coração quer fazer o trabalho que é deste aqui, da mente. O coração quer ir rápido, rápido. Assim, eu gostei, eu fico. Então, a mente fala assim, não, espera, conhece essa pessoa melhor, cuidado, porque só conhece essa pessoa assim, mas ela é assim, por que não investiga, por que não ora ao Espírito Santo para demonstrar realmente como é essa pessoa? Mas não, queremos ir guiada por sentimentos. Por que não ora ao Espírito Santo para perguntar se realmente deve trocar de trabalho, se realmente deve deixar esse trabalho e ir para o outro? Não, eu vou porque eu gostei, eu vou porque falaram que ganha mais. E depois vai lá, pá, 2 dias despedido, porque é um trabalho de escravatura. Temos que orar a tudo o Espírito Santo, a tudo. Sempre quando estamos com dúvida, temos que orar ao Espírito Santo. Nós só vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Deixemos de ser guiados pela aparência. Deixemos de ser guiados por aquilo que nossos olhos veem. E sim ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos nos frustrar menos, e para não dizer que não vamos nos frustrar. Mas quando queremos ser guiados por sentimento, por emoções, porque é o que estou a sentir, vamos nos frustrar. Então aqui, não vamos mandar maldição para quem nos amaldiçoa. Por quê? Porque isso vai ser maldição também para a nossa vida. Mas quando nós abençoamos quem nos amaldiçoa, é bênção também que vai vir sobre a nossa vida. E o outro vai colher o que plantou. Então, por isso Jesus também falar aqui, fazei bem aos que vos odeiam. Orai e, deixa eu lá ver porque escapou aqui, sim, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, nós temos que abençoá-los, porque a Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas que há dentro dessas pessoas, contra o mal que há dentro dessas pessoas. Então nós temos que entender que a nossa posição é sempre mandar bênção, não maldição. Sempre querer ver que o outro, por exemplo, e eu vejo a pessoa que me está a fazer mal com bons olhos. Meu Pai, não, faça-me ver com bons olhos essa pessoa. Faça-me ver assim como o Senhor vê essa pessoa. Ensina-me a orar por essa pessoa, porque eu não quero, mas ensina-me a orar por essa pessoa. O Espírito Santo vem e nos ensina. Então o nosso espírito, a nossa alma vai estar limpo. O que os outros pensam, o que os outros querem fazer, não interessa. Estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. E aí temos que descansar, porque é Deus que nos protege, é Deus que nos guia. O outro quer só fazer maldade, deixa lá. Porque temos que ter uma pessoa sem Deus. O que essa pessoa é capaz de fazer? É só maldade. Porque está sendo guiada por aquilo que está a sentir ou por aquilo que já passou. Mas nós temos que entender que somos luz. Se queremos estar com Deus, se queremos ver a mão de Deus na nossa vida, temos que ser luz. Porque Ele fala na sua palavra, em Tiago. Ele fala... Tiago está no Novo Testamento. Ele fala que a oração do justo é sempre ouvida por Deus. Sabe, nós fazemos uma oração para Deus.
e Deus atender essa oração. Sabe o que é isso? Cada vez falamos com Deus e parece que Deus está aí, face a face conosco, a ouvir a nossa oração. Sabe por quê? Porque estamos a obedecer a sua palavra. Então, a oração do justo, Deus ouve. Mas a oração daquele que é injusto, daquele que não obedece a Deus, Deus não ouve. Não é porque Deus não quer, não, é porque não obedece. Não obedece. Então, por exemplo, um filho agora mesmo, desculpa, um filho agora mesmo é desobediente. Por mais que fala, mãe, pai, eu preciso disso, eu preciso de tal, assim. Mesmo que dentro de nós queremos dar, não damos. Por que não damos? Porque é desobediente, não obedece. E como não obedece, não temos prazer, não temos gosto em dar alguma coisa para esse filho. Por enquanto não entra na linha. Por enquanto não aprende a respeitar. Então, assim também é com Deus. Se somos desobedientes, Ele está a falar aqui para orar para aqueles que nos amaldiçoam, para fazer oração para aqueles que nos maltratam, para aqueles que nos perseguem. Entende? Para abençoar os nossos inimigos. Nós vamos lá também damos com a mesma moeda. Temos que entender que não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Mas a primeira coisa a ser, uma vez sendo machucado, não é deixar acumular. Não, meu Pai, limpa o meu coração com o sangue de Jesus, porque eu quero que a minha oração seja ouvida pelo Senhor. Eu quero que cada vez que eu ore uma coisa, o Senhor me ouve e também que o Senhor venha me responder. Entende? É assim. Por quê? Porque Deus vai sentir esse gosto em nos responder, porque somos obedientes. Não vamos ser perfeitos. Mas Deus sabe que estamos a obedecer a sua palavra. E obedecendo a sua palavra, Deus vai ter gosto em ouvir as nossas orações. Por isso, muitas vezes, Deus não responde a nossa oração. Não é porque Deus não quer. É porque nós somos desobedientes. Vamos limpar o nosso coração. Porque aquele que está a plantar maldade conosco, vai colher. Mas vamos orar por ele. Porque se tivesse a Cristo no seu coração, não faria isto. Não, vamos orar por aqueles que nos amaldiçoam para poder acumular bênçãos. Para poder ser a própria bênção, para poder ser luz, para poder ser sal no meio de onde não há gosto. Entende? Então não vamos ser como aqueles que nos perseguem, mas sim vamos ser como Jesus nos está a ensinar aqui a ser. Para que as nossas orações sejam ouvidas por nosso Pai. Então, aqui ele fala assim, versículo 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justo e injusto. Então, aquele que faz com que o sol brilhe tanto para aquele que é mau, como para aquele que é bom, tanto para aquele que é injusto, como para aquele que é justo. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. E ele é justo para colocar cada coisa no seu lugar. Então, nós não queremos receber maldição sobre a nossa vida. Por isso que muitas vezes nós ficamos pior ainda do que aqueles que nos estão a mandar maldições. Por quê? Porque nós mesmos estamos sendo a própria maldição. Mas nós temos que ser a própria bênção. Temos que ser bênção na vida, principalmente na vida daqueles que nos fazem mal. Porque isso agrada a Deus. Isso faz a Deus manifestar-se na nossa vida de uma forma sobrenatural. Vamos começar a mudar o comportamento para ver. Mas temos que entender que sempre o Espírito Santo limpa o meu coração. O Espírito Santo faz-me ver essa pessoa assim como o Senhor vê. O Espírito Santo não me deixa cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Ele vem e limpa. Ele vem e livra. Mas quando nós queremos ir baseado em sentimentos e emoções, vamos perder e vamos perder feio. Então, aqui fala no versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, desde aqui nos ensina assim, Jesus fala assim, imagina, se nós só perdoamos aquele que nós amamos, estaremos sendo como os religiosos, como os hipócritas, como aqueles que, claro, nós, por exemplo, o nosso filho, agora mesmo nos faz alguma coisa, nós amamos tanto o nosso filho, que mesmo assim vamos perdoar, vamos voltar a conviver com ele, vamos voltar a orar por nossos filhos, vamos voltar a orar por nossos maridos. Por quê? Por nosso pai, por nossa mãe. Por que vamos voltar a orar? Porque os amamos. Fizeram algo de errado conosco, mas como amamos a eles, e outra vez começamos a orar por eles. Mas como os nossos inimigos temos tanto ódio, não somos capazes de orar por eles. E é isso que Deus nos convida, o mais difícil. Orar por aquele que nos persegue.
Porque isso vai fazer com que tenhamos um galardão com Deus. O que é galardão? É esse prêmio, é essa graça de Deus em cima de nós, em cima da nossa vida. É que o inimigo que está a perturbar a nossa vida reconheça e diga assim, olha, eu tenho que reconhecer que já fiz muitas coisas más para a sua vida, para destruí-la, para destruí-lo. Mas tenho que reconhecer que há um Deus grande com ela, há um Deus grande com ele. Tenho que reconhecer que com ela não é fácil derrubar e de deixá-la no chão. Tenho que reconhecer que cada vez que ela cai no chão, vem 7 vezes mais forte do que quando caiu. Por quê? Porque é Deus que nos levanta. Porque ele fala assim, 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então é assim como funciona com Deus. Vamos ser luz, vamos ser paz, vamos ser essa sal que dá gosto em tudo onde nós passamos. E deixar que Deus venha fazer justiça. Mas para isso é reconhecer que estamos a sentir raiva de pessoas, temos ódio, talvez aconteceu alguma coisa que não nos deixa avançar. Então sempre quando ouvimos o nome dessa pessoa, quando vemos essa pessoa, sentimos raiva, sentimos frustração. Então nesse momento vamos clamar o nome de Jesus para vir limpar o nosso coração. Jesus Cristo, eu confesso que o meu coração está sujo, eu confesso que eu não consigo perdoar, eu confesso que eu não consigo esquecer desse acontecimento que aconteceu, mas lava a minha mente com o sangue de Jesus. Por enquanto não se te sentires bem, por enquanto estás a dizer a Jesus Cristo que te lava com o sangue de Jesus, e sentires que ao ouvir o nome dessa pessoa ainda assim te sentes chateada, com raiva, com ódio, orando, fazendo essa oração, sentes que ainda o teu coração aí está a ferver aí de maus sentimentos, orando, sentes que uma vez que ouvindo o nome dela, ficas assim, toda assim, e até a tua energia muda, o teu comportamento muda, já o teu dia parece que já estragou tudo. Não. Pelo contrário, uma vez ouvindo o nome dessa pessoa, uma vez falando dessa pessoa, a tua alma tem que estar tranquila, calma. Então, se começar a sentir isso, continua a orar. Espírito Santo, lava minha mente, lava meu coração com o sangue de Jesus. Que cada vez que eu vejo essa pessoa, eu vejo com bons olhos. Mesmo que essa pessoa venha me fazer mal, mas que eu veja com bons olhos, meu Pai. Lava com o sangue de Jesus. Deus vem e lava. E uma vez lavando, vamos ver que o nosso comportamento vai ficar diferente. Essa pessoa, uma vez, e nós tendo esse tipo de comportamento, tudo que essa pessoa fizer de mal vai cair por terra no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é quando nós começamos a ver que Deus está a trabalhar. Aí nós começamos a ver que essa pessoa vai ter dois caminhos. Ou nos trata bem, ou Deus vai afastar. E ponto, acabou. 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 E se não temos como e está a afastar essa pessoa, Deus vai nos dar essa armadura que Ele já nos deu para poder defender de todos os ataques que as trevas vai colocar nessa pessoa para nos fazer mal. Mas é sempre limpar nosso coração todos os dias, ok? Nosso Deus é poderoso para fazer muitas coisas, coisas infinitas, coisas que nunca mesmo podemos imaginar na nossa mente que Ele pode fazer. Mas para isso vamos fazer a obediência à sua palavra, ok? Para a honra e glória do nome dEle. Vamos fazer a nossa oração agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te agradecemos por mais uma direção, ó Espírito Santo, que nós venhamos a fazer com que a Tua palavra venha se cumprir em cada área da nossa vida, meu Pai. Ajuda-nos a perdoar, porque o perdão é o Teu dom, meu Pai, é o dom de Deus. E muitas vezes não queremos perdoar porque somos tão machucados. Há situações de pessoas, meu Pai, que nos fazem tanto mal, que por vezes só queremos fazer a vingança, ou simplesmente calamos, mas dentro de nós há uma perturbação, meu Pai. Há uma dor dentro da nossa alma, há uma tristeza profunda, angústia, meu Pai. Que nesse momento o Senhor venha arrancar tudo aquilo que não serve. O Senhor venha restaurar a nossa mente, a nossa alma, meu Pai. Limpa o nosso coração com o sangue de Jesus, para cada vez que possamos ouvir o nome dessa pessoa, ou possamos lembrar dessa situação que nós temos passado, meu Pai. Que o Senhor faça nos lembrar como uma cicatriz e não como uma ferida, meu Pai. Porque só o Senhor liberta, só o Senhor restaura, só o Senhor arranca tudo aquilo que não serve, Espírito Santo. Oh, meu Pai, que nesse momento o Teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. E que cada vez que nós tenhamos alguma coisa que não está bem dentro do nosso coração, possamos entregar de imediato a Ti, para que possamos ser livres de toda a opressão da alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Um ótimo dia, um dia cheio da presença do Espírito Santo. E lembre sempre, o Espírito Santo está aí contigo. Em todo momento, 24 horas sobre 24 horas. Então, não deixe para depois o que podes fazer agora. Pede o Espírito Santo para limpar o teu coração. Porque a outra pessoa não merece que a tua alma, que o teu coração esteja oprimido. Só porque talvez nem se lembra o que te disse. Porque falou com tanta raiva. Está tão perturbada pelas trevas que às vezes falam coisas que nem se lembram.
Mas aquele que é ferido vai sempre lembrar o que ouviu. Então, peço ao Espírito Santo para limpar o teu coração, peço ao Espírito Santo para renovar tudo aquilo que as trevas destruíram na tua vida. E crê e acredita que o Espírito Santo vai fazer coisas incríveis na tua vida. Uma vez obedecendo a sua palavra, a tua oração vai chegar diretamente ao trono de Deus, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Deus vos abençoe. E vou deixar o louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com o nosso Deus, ok? Bom dia.